Geral da República é a avaliação daqueles crimes atribuídos a quem tem foro privilegiado. Pedidos relacionados a deputados federais que têm a prerrogativa de foro, inclusive os filhos do presidente, senador Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, por conta da disseminação de informações falsas. Na época do recebimento desse relatório, já terá uma equipe estudando todos os elementos que foram coligidos. E, assim, será milhares e milhares de páginas que hoje já compõem a CPI. As mudanças climáticas podem intensificar as tensões entre países e ameaçar a segurança. Aqui. Primeiro, os Estados Unidos prevêem um aumento da tensão global para os próximos 20 anos. A gente sabe que combater mudanças climáticas é um esforço coletivo. Não adianta um país se empenhar e um outro país não se esforçar para isso. Então, pode haver um aumento da tensão entre países que discordam da maneira como lidar com o meio ambiente. E aí a gente está falando especificamente, a gente pode fazer um recorte aí da relação dos Estados Unidos e China. São dois dos maiores, têm uma relação delicada que pode aumentar. São países que podem competir pelo domínio de energia limpa, também pela exploração de recursos naturais nos próximos 20 anos. Segundo ponto, os Estados Unidos prevêem um aumento da competição no Ártico. A região ártica tem uma abundância de água, oceano, gelo e também vida selvagem, uma vida selvagem muito específica. E à medida que esse tipo de recurso fica escasso em outras partes do mundo, aumenta o interesse pela exploração do Ártico. 8 países estão localizados ali no entorno da região ártica, entre eles Estados Unidos e Canadá, que já disputam o controle sobre as águas da região. E o último tópico, que é essa estrutura. E aí isso leva a um outro problema, o aumento do fluxo de imigrantes. Quer dizer, cada vez mais pessoas tentando viver em países mais... Isso faz com que haja um aumento no fluxo da migração. Para vocês terem uma ideia, no ano 2000, o mundo tinha 100 milhões de imigrantes espalhados em diversos países pelo mundo. Hoje, esse número está indo para a produção agrícola, tem mais chance de sofrer com revoltas sociais. Isso pode levar à instabilidade política. Aqui Manhattan é uma ilha, A gente não costuma fazer essa associação. Aqui atrás o rio Hudson, mas é um rio poluído que a gente não pode desfrutar, por exemplo. Sim, obrigada, Candice, pelas informações. Fiquei impressionada. 3 vezes o número de imigrantes em 20 anos é realmente impressionante. Obrigada. Gente, o Ministério de Minas e Energia... Gasto por alternativa, muitos conseguem uma solução melhor. Bom, o que o ministro está dizendo é que há boas soluções a serem tomadas sem furar o teto de gastos. Mas o que chama atenção na fala dele é justamente a seguinte palavra. O presidente da República, que a gente sabe não conversa ele mesmo tanto assim com o próprio presidente da República. A gente tem novidade. Um evento exatamente porque está trabalhando nessa transição. Os adjuntos, como se fala, o assunto do mercado, então veio de surpresa também já para não impactar o mercado, mas também é que estava muito difícil o peso da caneta de quem tem que assinar uma série de medidas que muitas vezes são tomadas na área política sem discutir com a área econômica. Era isso que estava acontecendo. Como a gente falou antes, Cecília? A área econômica foi completamente atropelada e alijada dessas discussões que envolveram toda essa PEC, essa reta final da PEC dos precatórios, que incluía uma mudança de metodologia para abrir um espaço no teto de gastos. E isso realmente desagradou muito o mercado financeiro, trouxe muita desconfiança de investidores e aí por isso também tornou insustentável a permanência tanto do secretário especial de Tesouro e Orçamento quanto do secretário do Tesouro. Há ainda outros nomes que estão avaliando como fica a situação, mas nesse momento o que está se trabalhando é quem irá substituir os dois e como fica essa relação com o Palácio do Planalto. Houve também economia com a chegada de nomes de parlamentares do Centrão ao Palácio do Planalto e que isso dificultou muito a negociação justamente da manutenção do teto de gastos, que era visto como a grande regra hoje que mantém
ou que mantinha, né, por assim dizer, o compromisso do governo, a credibilidade do governo com a austeridade fiscal, mesmo próximo nas vésperas de um ano eleitoral, Cecília. Seguiremos atentos para ver o que sai aí em missões do Ministério da Economia em meio à discussão sobre o teto de gastos. E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determina a prisão preventiva e a extradição do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. Já já eu volto com isso e muito mais, não saia daí. Conta corrente. Oferecimento Ágora. Para abrir nosso próprio negócio, por exemplo. Investir é para quem tem um objetivo. Quer mais rentabilidade e aumentar seu patrimônio. Ágora é para todos. Ágora, a sua casa de investimentos. Não deixe sua disposição acabar quando você mais precisa dela. Conheça a Forte Viron. Revigora todo o organismo e melhora o desempenho. Por exemplo, o apicultor e sua paixão pelas abelhas e pela polinização da floresta. O produtor que transforma e diversifica a produção, enriquece a Amazônia e assim garante a variedade das espécies para as próximas gerações. Ou a extrativista local, que liderando a colheita sustentável do jaborandi, leva a matéria-prima para a medicina e garante, e é ouvindo as pessoas que mais conhecem a Amazônia, que a Vale está há mais de 30 anos recuperando e protegendo cerca de 1 milhão de hectares de floresta. Cuidar das florestas hoje é transformar o amanhã de todos. Vale. Movimento é evolução. Qual é o seu? A história tem que ser contada, não tem que ser escondida. Eu usava a atividade como jornalista para, na verdade, ter uma atuação na internet de forma organizada e sistemática para fazer ataques contra as instituições democráticas. Então, porque um pedido feito, uma determinação feita pelo juiz e pelo ministro e também que a Polícia Federal já está cumprindo, que é a inclusão do nome dele na lista vermelha da Interpol. Então, um detalhe que chama muita atenção. O ministro Alexandre de Moraes também está determinando que todas